Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai continuar vendo as alegorias das virtudes e a gente vai ver mais uma virtude chamada virtude teologal, né? Faz parte das 3 virtudes teologais, que é a fé. A gente vai falar um pouquinho de quais os atributos, quais as representações mais comuns que a gente encontra da fé dentro da arte, principalmente aí a partir da Idade Média, né? E entrando pela nossa Renascença querida. E esse estudo ele é feito com base nessa obra desse escritor italiano Cesare Ripa, né? Que ele faz uma espécie de uma enciclopédia, tá aí a capinha dela, infelizmente só tem italiano, né? Não tem em português, onde ele descreve como fazer a representação de determinada virtude. A gente viu lá no vídeo sobre a esperança, por exemplo, que ela vai ter uma âncora, né? E às vezes os elementos que são utilizados para aquela época fazia muito sentido. Mas hoje em dia, para a gente já é mais complicado compreender. Por quê? Porque essas alegorias elas têm muito a ver com a época, com o local aonde a pessoa está fazendo aquela obra. Então é importante para a gente poder entender um pouco mais, né, além daquela beleza que existe num quadro, que a gente vê aquela harmonia quase assim intuitiva, a gente entender essa mensagem que está por trás. Porque quando o artista monta aquela obra, né, escolhe aqueles atributos, ele está contando que é um diálogo, que é uma conversa, que ele vai falar de um atributo e você vai entender e vai reagir, né, vai responder aquela imagem que ele colocou para você naquela obra. Então, para além desse gosto visual, ou quando a gente vai estudando, né, um pouco mais as proporções e tudo, existe um estudo simbólico, existe um estudo dessa intencionalidade, de se ele escolheu determinados atributos é porque ele está querendo me contar um segredinho, ele está querendo me contar alguma coisa. E aí, à medida que a gente vai pegando essas alegorias das virtudes, né, e vendo elas nas obras, a gente vai entendendo melhor essa mensagem que o pintor quer passar para a gente, ok? Então vamos dar uma olhadinha na virtude de hoje, que é a fé. E muito do que a gente encontra aqui da fé vai ser relacionada à fé, né? Mostrar primeiro a fé cristã, alguns como fé católica, justamente pelos elementos que são colocados aí em torno, né? Normalmente uma mulher segurando um crucifixo, uma cruz de um lado, e o cálice da Eucaristia, né? Alguns vão ter a hóstia também do outro, mostrando justamente a base da fé, aqui no caso a fé cristã, a fé católica. Aqui eu sempre tento colocar, gente, o nome dos artistas, para, se vocês tiverem uma curiosidadezinha, né, procurar algumas obras a mais ali daquele autor, se você gostou do estilo, né. Então a gente tem aqui esse primeiro, que é uma dama, né, uma mulher, com o cálice, que teria esse sangue de Cristo para cima, e aqui do ladinho, se você reparar, ela está com uma cruz, né, que é justamente essa ressurreição de Cristo, essa morte e ressurreição, e justamente o cálice. E veja que ela está sempre olhando para cima, né? A maioria das interpretações das virtudes teologais, as damas estão olhando para cima. Por quê? Porque é de onde vem, né, essa fonte, de onde vem essa fonte da virtude. E você percebe aqui pela iluminação do quadro que é justamente uma luz que está vindo, né, no rosto dela. Vai dizer lá de cá, né? É uma luz que está vindo justamente no rosto dela e ilumina aqui essa parte toda da frente, né? E a gente pode perceber justamente esse claro, esse rosto claro, alvo puro, e o fundo escuro, justamente para dar esse destaque aqui da figura feminina. Um outro que aí agora também, né, fica bem evidente, é uma cruz enorme, né, ela não está discreta que nem a outra, também tem ali o sangue, o corpo de Cristo, né, os elementos da Eucaristia, que são os elementos de fé, justamente. E ela olha, né, agora com esse olhar quase que no infinito, percebe que ela não está olhando exatamente para cima, mas ela parece que também não está olhando para as coisas materiais, parece que ela está olhando
para fora, né, desse quadro. E aqui já alguns elementos mais terrosos, digamos assim, nas cores que o artista escolheu para nossa representação da fé. Um outro aqui, que aí é Vermeer. Vermeer é maravilhoso, né? Ele sempre faz leituras, ai meu Deus, deixa eu botar aqui, leituras bem interessantes. E nessa alegoria aqui da fé católica é interessante porque ele coloca a dama sentada, né? Tem essa variante, né, dela em pé e dela sentada, e você percebe que ela está olhando ali para os elementos que estão do lado, que é justamente, né, o crucifixo, o cálice e o livro como sendo as escrituras sagradas, ok? Então veja que ela não carrega, mas ela interage, né? Como se aqueles objetos fossem dela, e ela olha, gostaram da olhada, né? Ela olha assim, com aquele ar de contemplação. E aqui tem um detalhe que serve para ela, né, para a fé, e para várias outras analogias, sempre que você vê uma pessoa com o pé no globo, né? Ou então, em algumas mais antigas, é o pé num quadrado, como se fosse um cubo. O que é isso? É como se ela fosse a base, ela fosse a primeira, né, considerado pelo artista, essa primeira virtude que dá a base para todas as outras. Então ela é aquela que põe o pé, né, que dá a base, que chega primeiro, digamos assim, e a partir dela todas as outras então vão surgir, ok? A outra, e também aqui sendo um globo, né, quando é um globo é como se fosse a maior do mundo, né, aquela que está acima de todas as outras que existem no mundo, beleza? Aqui a gente tem uma outra representação, né, numa igreja da Dinamarca, que a gente vê alguns, né, aspectos barrocos aqui, e a gente já começa a ver uma variante, digamos assim, que é justamente a fé junto com fides, né? Se você reparar, bem no cantinho, assim, em cima da cruz, lá na cabecinha dela, está escrito assim, fides, né? Que é de fidelidade. É muito relacionado à fé, até porque eles têm o mesmo radical, né? Então, é muito comum você ver a representação da fé e o nome ser fides, de fidelidade, ok? Vou mostrar alguns elementos aqui para vocês. E ela está de novo ali em cima de um globo, né? Parece estar em cima de um globo. Está aqui a cruz, né? E o cálice que a gente já comentou. Aqui é uma representação da fé colocada no livro do Ripa, certo? Eu falo Ripa assim, numa intimidade, né? Então ele coloca essa representação que já é um pouco diferente, né? Ela já é uma dama um pouco mais guerreira, nota que ela tem um elmo e é representação da fé também, tá, gente? Esse coração iluminado e do outro lado, como se fossem as leis, né? Como se fosse a doutrina, a Bíblia, o Novo Testamento, né? Que expande esse conhecimento. E aí o Ripa, dentro do livro, ele explica assim: o coração na mão com a vela acesa mostra a iluminação da mente pela fé, que dissipa as trevas da infidelidade e da ignorância. Sempre que tem luz, né, essa questão de iluminar, de aquecer, seja uma vela, um fogo, ele está sempre relacionado a esse conhecimento, né, que ele coloca, que o conhecimento aqui vai ser iluminado pela fé, agora representado pelo coração. Então essa fé que nasce do coração ilumina a mente. E ele tem então a representação dos livros sagrados aqui do lado, e o capacete é que eu acho assim bem interessante também, porque ele fala que a pessoa que tem fé, ela tem que estar preparada para levar pancadas, né? Porque muitas pessoas vão contra a fé que você tem, muitas pessoas vão contra as opiniões que você tem, as coisas que você acredita. Então você tem que estar protegido, certo? Para poder receber as pancadas aí da vida e das pessoas que estão ao redor e que vão questionar a sua fé, ok? Então eu achei interessante essa do capacete também. Aqui uma outra representação, como eu falei para vocês, né? Tá vendo que em cima tem fides, né? A gente tem a igreja, e aqui
o pergaminho aqui no caso, também representando os livros sagrados. E aí é uma pintura, um afresco de Giotto. Giotto, gente, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre a capela que ele faz, que é um marco aí da entrada do Renascimento. A gente chega lá. Até lá vou só botando uns pedacinhos aqui para vocês ficarem curiosos, ok? Aqui uma outra representação da fé também, tá Fides aqui embaixo, e a gente vê a cruz, né, como o elemento principal, o elemento central da representação da fé. Aqui também, em Florença, a gente tem o crucifixo, né, o cálice, a hóstia e a fé coroada, né? É sempre bacana essa questão de coroar as virtudes. E aqui a gente entra um pouquinho no Fides, né, que é de fidelidade, que é um bônus do nosso vídeo, né, que aí é a fidelidade que você sempre vai encontrar a representação do cachorro. O cachorro costuma, em diversas tradições, na Índia também, ser uma representação de fidelidade, né, e é interessante, talvez esse seja um dos motivos pelo qual as pessoas gostam tanto de ter os cachorros, porque ele é extremamente fiel. Ele aguarda quando a pessoa chega, ele caminha do lado, ele protege a pessoa, né? Não troca o dono por outro, enfim. Tem uma série de características do cão que torna ele um elemento representante da fidelidade, ok? E aqui ela tem essa chave, né? Porque a fidelidade é a chave que abre as portas, que abrem as experiências, né? Uma pessoa que não é fiel, ela não consegue abrir as portas. E aí eu posso ser fiel a uma ideia, eu posso ser fiel a uma religião, a uma pessoa, né? Diversos elementos aqui. Então sempre que você achar um cachorrinho, você desconfia, tá? E aqui, por fim, eu trouxe a Fides romana, que era uma deusa, né? Com uma série de cerimoniais, de festividades. E na Roma Antiga, Fides era utilizada como valor da palavra empenhada. Quando você promete alguma coisa, quando você se compromete com algo, né? Você precisa ter fidelidade. Então, Fides era essa deusa, que é uma moeda romana, que se você for fiel, você vai ter muitos frutos, você vai ter muitas alegrias, muitas realizações. E é interessante, porque hoje em dia a fidelidade, ela pode ser mal vista como algo assim, não, a pessoa fica bitolada e é só aquilo e tal. Mas as coisas às quais somos fiéis, as coisas que são nossas convicções, as que acreditamos, são aquelas que dão as experiências profundas da nossa vida. Então a gente precisa considerar bem quando fizer um voto, quando empenhar a nossa palavra, né? Quando a gente se colocar em um projeto ou num compromisso com alguém, com uma pessoa, que a gente tenha essa noção de que a fidelidade que eu tenho ao pacto que eu estou assumindo ali é o que vai dar dignidade e profundidade para a minha vida, né? Então você vê como a fidelidade e a fé são posturas de muito compromisso com as coisas que são importantes para nós, ok? Então aqui são o vídeo de hoje para a gente dar uma olhadinha nos elementos que caracterizam a virtude da fé. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.